passada, eu já tinha terminado as aulas um pouco mais cedo, porque eu estava com uma enxaqueca muito forte, eu disse a vocês, não foi? Gente, estou com dor de cabeça muito forte, e essa dor de cabeça prolongou até o outro dia, que já estava insuportável. Infelizmente, eu não consegui, né, ministrar aula para vocês, não tinha psicológico, não tinha essa saúde para eu poder dar essa aula para vocês. Mas, graças a Deus, estou recuperado, e hoje aqui extremamente saudável para a gente falar sobre alguns pontos, né? Hoje nós vamos falar sobre dicas para uma boa saúde vocal. Tema da aula de hoje. Dicas para uma boa saúde vocal. Como ter uma voz sadia, como manter uma voz saudável, evitar rouquidão, né? Como proteger, como cuidar da nossa voz. Assim como nós cuidamos do corpo, assim como nós cuidamos da nossa mente, do nosso espírito, né? Nós também temos que ter cuidado com a nossa voz. É algo muito importante que nós devemos ter o absoluto cuidado. Então, hoje nós vamos ter dicas para uma boa saúde vocal. A gente vai treinar uma musicazinha também. Vamos entender um pouco também sobre intensidade, volume e intensidade, né? Vamos ver um pouco sobre isso também. Então, vamos lá. Dicas para uma boa saúde, né? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai começar sobre as coisas que nós devemos evitar para manter essa saúde da nossa voz. Primeiro, para evitar incômodos na garganta, né? E garantir uma voz saudável. Aí eu vou passar algumas dicas para vocês. Vocês já podem ir anotando se vocês quiserem. É muito importante as anotações. Viu, pessoal? Então, primeira dica de todas, evitar pigarrear. Vocês sabem o que é pigarrear? Tá aqui. Não. Tá. Você fica tipo... Não sei. Pigarrear. Então, pigarrear é essa coceirinha que às vezes sente uma coceira na garganta e a gente começa a fazer. Né? A gente come alguma coisa, vai falar alguma coisa, antes da gente falar, a gente faz. Esse ato se chama pigarrear. E esse pigarro... Professor, isso aí, tipo, não dá pra prevenir, todo mundo faz. E, tipo, isso que faz a coceira da garganta parar. Não. Vamos desmistificar isso. Isso faz a coceira da garganta parar porque a gente fica... As duas laringes que nós temos, uma de um lado, outra do outro da garganta, elas ficam em atrito. Ó. Elas fazem esse movimento. E elas acabam rasgando, danificando as nossas cordas vocais com o contínuo uso do pigarro. Entendeu? Não pode, força. Cansa a voz. Cansa as cordas vocais. Então, evitem pigarrear. Então, Carlos, se eu não posso pigarrear, eu estou sentindo alguma coceira na minha garganta, o que é que eu faço? Não. Oi. O que é pigarrear? É isso que eu tô falando pra vocês. É esse ato aqui, ó. Isso é pigarrear. Ah, tá. Agora eu entendi. Entendeu? Agora o que é o pigarrear? É esse atrito na garganta que a gente faz. Às vezes a gente tá com uma coceirinha na garganta, a gente faz. Isso é pigarro. Chama-se pigarrear. Aí então a gente vai fazer. Isso gera um atrito, que não eu falei pra vocês, nas cordas vocais e acaba danificando elas. Então a gente tem que evitar essa danificação das nossas cordas vocais, porque nós queremos usá-las por mais tempo, não é assim? Acredito eu que vocês queiram ter uma voz saudável por um bom tempo. Então, o que acontece? Senti uma coceira na garganta, Carlos, então eu tô com um pouquinho de alguma coisa entalada aqui na minha garganta, alguma coisa assim enganchada aqui por dentro. O que é que eu faço? O interessante é que você faça ou você respire fundo e faça esse sentindo respirar pelo nariz e soltar pela boca, exemplo. Ou faça isso, ou então você faça esse barulhinho aqui, ó. Pega a mão. Estão ouvindo? Sim, professor, muito bem. Pronto, vocês fazem isso com a língua. É
a ação correta. Tá com a coceira na garganta, vai começar a falar, fazer esse que vai evitar. Ou então, bebe uma água. Interessante. Não, não saiu essa coisa que tá na minha garganta. Bebe água. Pronto. A água vai tirar, mas não faz o pigarro. Não pegarreia, porque acaba danificando essas cordas vocais. Então, o ato de pigarrear fora, está completamente fora. Então, temos algumas coisas aqui também que prejudicam, né? Então, vou falar um pouco sobre o pigarro ainda. O pigarrear tem como objetivo limpar a secreção. Pronto, a secreção é a palavra, que fica preso na garganta. Às vezes a gente está gripado e fica alguma secreçãozinha, ou às vezes a gente nem está gripado. Acontece realmente de ficar alguma secreção na nossa garganta. Mas esse efeito pode causar muito dano nas cordas vocais, né? Agredindo elas mesmo. O ideal é beber a água, como eu estou falando para vocês, né? Beber vários goles de água até limpar a garganta. Mas evitar esse pigarro. Evitar, aqui também não vai ser para vocês, graças a Deus, vocês são crianças e não têm acesso a esses tipos de coisa que eu vou falar aqui agora. Espera ainda. Tá certo, Maiane. Obrigado. Então, evitar o cigarro. O cigarro faz muito mal, né? Não só a garganta, não só a voz, mas como os nossos pulmões, né? Ele é um dos vilões da voz, né? Um dos vilões da voz, né? Da laringe. Com o tempo vai causando irritação, muita irritação. Vocês prestem atenção, quem fuma quem fuma tem tendência a ter muita irritação na garganta, a ter cansaço, né, na laringe, no pulmão. Professor, tem razão. Por exemplo, uma pessoa que fuma, a voz dela fica um pouco diferente. Não sei dizer mais como grave, ela fica, mas eu sei que ela muda bastante a voz. Fica uma voz fumante. Quem fuma, pode prestar, todo fumante ele vai ter a voz um pouco mais grave, mais assim, mais pesada e um pouco mais rouca, né? E todo fumante ele tosse muito, ele pigarreia muito, ele tem muito cansaço. E por que ele pigarreia muito? Porque o acúmulo de fumaça no pulmão dele, né, gera uma irritação na garganta, uma secura na garganta dele, e sempre vai ter atrito, a garganta dele vai ficar seca e ele vai ficar naquele pigarro, né, tossindo direto. Quem fuma tem essas manias de tossir direto, de estar ofegante. Pode prestar atenção, se tem alguém da família de vocês que fuma, observem bem a pessoa, ela sempre vai ter um cansaço. Essa pessoa tende a ter um cansaço, né? Isso é devido à fumaça do cigarro. Outra coisa também que faz muito mal, bebidas alcoólicas, né? O álcool irrita, gente, várias e várias processos da nossa garganta. Vários sistemas da nossa garganta, né? Atinge o respiratório também, a qualidade da voz, né? O excesso de álcool pode gerar um efeito agradável de relaxamento naquele momento, né? Mas também tem um efeito de anestesiar. E fica difícil encontrarmos assim um bom desempenho na voz. Eu não sabia que o álcool causava isso na voz. Causa. Não sabia. Às vezes, quem canta... Eu nunca percebi, por exemplo, eu tenho parentes que bebem bastante. Eles não... Não, é porque, tipo assim... Eu nunca notei nada diferente na voz deles. Não, exatamente, porque o álcool, ele anestesia a garganta, entendeu? Aí você não vai sentir a garganta coçando, você não vai se sentir a sua garganta sendo forçada, você não sente, porque o álcool anestesia, entendeu? Esses efeitos. Mas assim como o cigarro, ele aumenta o excesso de acidez no estômago, causando refluxo. Alguém aqui tem refluxo? Eu tenho. Refluxo é vomitar, né? Eu tenho também, professor, refluxo.
Refluxo, o que é o refluxo? Refluxo é o gás, o ácido gástrico do nosso estômago, que volta para a nossa garganta, queimando tudo. Isso é o refluxo. Quem tem refluxo não pode comer comidas muito ácidas, não pode beber café, não pode comer cuscuz, não pode comer farofa, porque esses tipos de alimentos eles vão fermentar no nosso estômago o ácido gástrico e ele vai voltar dentro desse aqui por aqui, ó. Ele volta para cá para nossa garganta e ele é ácido, ele queima todas essa nossa região aqui. Quem tem refluxo sabe o quão desconfortável é. Pois quem tem refluxo não come cuscuz, não pode. Aliás, não pode, né? Os médicos recomendam que não pode comer o cuscuz. Não pode comer cuscuz, não pode comer farofa, nada de refrigerante, nada de comidas, sucos muito ácidos, frutas muito ácidas, como excesso de limão, excesso de laranja, excesso de acerola, que são frutas ácidas, frutas bem cítricas. Então, já fica aqui a dica. Evite sussurrar e gritar. Carlos Vitor, o sussurro também atrapalha muito, gente. O sussurro, até muitas vezes mais do que gritar, o sussurro prejudica as cordas vocais, porque ele causa uma tensão enorme nas cordas vocais. E o gritar também. Então, por isso que é bom evitar estar em lugares onde tem um ambiente, um som, onde o som está muito alto, e você querer falar mais alto que aquele som. É o que quando eu falava muito, não estava na sala de vocês. Mas, professor, e como é que nós vamos nos comunicar? Assim a gente teria que chegar perto da pessoa, realmente. É o ideal. Tenta chegar perto da pessoa, tenta não forçar muito, gritando, né? Claro que não tem como. Gente, existem situações que nós temos que gritar, né? Mas evitar o grito em excesso, entendeu? Tem gente que vive gritando. Você já conhece alguma pessoa que ela só fala os gritos? Alguém já conhece? Eu. Vai pegar aqui. Conheço. Conheço. Letícia, Gabriel. Tá no quarto e grita, ô mãe! Ô fulano! Eu na vida. Né? A pessoa tá bem pertinho de você, como por exemplo, você tá na sala, a sala, bem dizer, em frente ao seu quarto. Você vai chamar a pessoa que tá lá na sala, se for sua mãe, você grita, ô mãe! Tá aqueles gritos absurdos toda a vida, né? Então, evitar. Professor, uma amiga minha aqui, é minha vizinha, ela grita o dia todo. Pois é, prejudica as cordas vocais, não pode. Vamos lá. Então, eu falei sobre evitar gritar, né? Quais foram os pontos que eu falei até agora, gente? O senhor falou evitar pigarrear, evitar fumar, não ingerir bebida alcoólica e evitar sussurrar e gritar. Pronto. Bota aí, evitar o pigarrear, correto? Evitar o cigarro e álcool. Cigarro e álcool. Evitar gritar e sussurrar. Vou explicar por quê agora. Tanto sussurrar, né? O que é o sussurrar? Falar um tom mais baixo, nesse som aqui. Eu tô falando com vocês nesse tom. Ou gritar, que é realizarmos um esforço maior para falar, causando uma tensão aqui no trato vocal, que pode gerar algumas complicações, como calo e nódulos nas cordas vocais. Carlos Vitor, o que são calos? Vocês já viram esses calos que nós temos nas mãos mesmo? Esses calos, eles são criados de uma forma diferente das nossas cordas vocais. Assim, quando nós excedemos o uso da nossa voz. Quando nós excedemos... Professor, Oi. manter a nossa saúde bucal, isso ajuda nas cordas vocais? A saúde o quê? Não tô Saúde ouvindo. bucal. Sim, com certeza. A saúde bucal ajuda sim, porque se nossos dentes estiverem bem limpos, o som vai poder sair de uma forma melhor. Quando os dentes estão sujos, o som é um pouco mais embarreirado. Pouquíssima coisa, mas ajuda sim. A boa escovação dos dentes ajuda sim. Então vamos lá, eu parei. Evitar gritos e sussurros.
Evitar o excesso de café, porque agora tocou na ferida, né? O teor de cafeína, né, gente? E a temperatura elevada do café desidrata as cordas vocais. Meu mic saiu, pode repetir? Evitar o excesso de café, porque a cafeína, na temperatura muito elevada, ela causa ressecamento nas cordas vocais, assim como o cigarro, né? Provoca um aumento de acidez no estômago. Oi. Por isso que eu nem tomo café de manhã. Olha aí. Tu toma o quê, Clarissa? Professor, minha mãe fica toda hora tomando Professor, café pode de manhã. repetir todas aquelas coisas que o senhor falou lá, que não pode fazer? Para eu anotar aqui no meu note. Pronto, vou dizer. Eu que nem tomo café, só bebo água de manhã. Oi. O chocolate também faz mal? Vou já falar sobre o chocolate. Não é que faça mal. Vou já falar. Vamos lá. Evitar pigarrear. Evitar cigarro e álcool. Evitar sussurros e gritos. E evitar o excesso de café. Vamos lá. Gente, o que eu estou dizendo do café não é para... eu vou parar de beber café. Não é isso. Não é isso. Saúde também, manter uma boa saúde bucal também. Não é questão de... Pode... eu vou falar os que eu anotei, beleza? Álcool, café, pigarrear, cigarro, sussurro e grito. E anotar esses. Pronto. Correto. E o excesso de... Evitar excesso de café. Bota todos... Antes de todos esses pontos... Bebida alcoólica. Hashtag evitar. Evitar sussurros. Bota um hashtagzinho para se organizar melhor. O que acontece? Onde foi? Com relação aos alimentos, café, por exemplo. Evitar, gente, beber café demais. É isso que eu quero dizer para vocês. Evitar o excesso de café. Café pode beber? Pode. Né? Tá na nossa... faz parte da nossa merenda de manhã, do nosso café da manhã, né? Tá dizendo café da manhã. Não é errado tomar o café. Errado é ter muito... Exagerar, ingerir muito café, porque ele vai provocar alguns efeitos colaterais na nossa voz. Professor, Oi. minha tia comprou uma cafeteira elétrica, aí meio que ela comprou 5 tipos de café, fez os 5 tipos, eu provei um de cada e gostei de nenhum. Ixi. Acho que eu vou ser uma pessoa que não toma café. Eu só tomo café com leite. Vamos lá. Evite outro ponto. Evite o ar-condicionado. Evite o ar-condicionado. Por que o ar-condicionado? O uso exacerbado do ar-condicionado. O ar-condicionado provoca um ar frio em um pequeno ambiente. Esse ar frio, quando nós respiramos, ele é um ar seco. Quando nós respiramos, inalamos esse ar, ele também vai ressecar as cordas vocais. Mas, como tem pessoas que não tem como evitar, por exemplo, quando nós estamos na escola, nós passamos 4 horas do nosso dia na escola e no ar-condicionado. Então, o que é o ideal? Sempre estar bebendo água. Não, eu saio da escola com a minha garrafa vazia. O bom é sempre beber água. Não. Evitar ar-condicionado a gente não consegue, né? Porque é necessidade hoje em dia. Então, o que a gente vai fazer para driblar isso? Beber muita água, né? Muita água. Que a água vai lubrificar nossas cordas vocais, impedindo o ressecamento. Beleza? Professor, como o senhor disse mais um ponto? Oi? Evitar O senhor ar-condicionado. disse mais um? Diz. Sim, eu já botei. Aí o senhor colocou ingerir bastante água, você disse? Não, aí esse não vamos colocar no outro ponto. Nós falamos o que precisa. Esses pontos aí coloquem coisas que precisamos evitar, isso aí. Agora nós vamos. Eu botei evitar. Professor, Oi. eu tinha um amigo que é o Augusto, ano passado ele estudava aqui.
Meu Deus. Aí às vezes eu ia lá pra casa dele, antes da pandemia. Aí em todos os quartos, lá na casa dele tem uns quatro quartos, aí em todos os quartos tem ar-condicionado. Olha que chique. Vamos lá. Agora vamos lá. Coisas que nós devemos consumir diariamente. Não. Dicas para uma boa saúde vocal, né? Lá em cima coloquem. Eu dei os pontos um pouco errado para vocês. Espera ainda. Acabei de dar um despacho aqui, botei boa saúde. Lá em cima o que você precisa evitar. Professor, a gente só coloca esse precisa evitar se quiser, né? Porque eu só fui colocando os tópicos. Coloca lá em cima, só se quiser, no tema do tópico, lá em cima, assim. Lá em cima coloca coisas que precisamos evitar. Agora vocês vão colocar outro tema, que vai ser esse novo tema, vai ser dicas para uma boa saúde vocal, que é o que eu tinha dito no começo. Aliás, professor, no item 5, como item 5, eu coloquei manter a saúde bucal. Isso foi uma coisa de manter. Pode colocar, tá certo. Agora nós vamos colocar, isso não é um item, é um tema, né? Agora nós vamos colocar os pontinhos. Como manter uma boa saúde vocal? Dicas para uma boa saúde. Então, primeiro, abuse da maçã. Pode botar aí, abuse da maçã. Por que a maçã? A maçã, ela é um antibiótico natural. Ela tem uma ação distringente que dá uma sensação de limpeza. Eu posso botar comer maçã, porque né, se eu botar assim vai ficar estranho. Pode ser também comer maçã. Então, a maçã é um antibiótico natural e ela vai limpar esse trato vocal da gente, ela vai limpar as cordas vocais, ela vai trazer alívio, né? Vai estabelecer a saúde. Outro ponto. Oi, professor, o senhor sabe dizer quando vai ter prova de novo? Não sei dizer. Vocês já estão pensando em prova, gente? Vocês mal saíram das provas, já querem fazer mais provas? Eu não quero pensar em prova. Eu quero que ela fique no canto dela. Não me importa a prova no momento. Já estão pensando Estou traumatizado já. Vamos lá. Boceje bastante. Segundo ponto, boceje bastante. Aqui, ó, hashtag boceje. Qual era o outro, professor? Boceje. O que é o boceje? É o bocejar de manhã, que a gente acorda de manhã e tá com muito sono ou preguiça, a gente faz... igual a Clarice está fazendo, exatamente. Por quê? Às vezes, quando dá vontade de bocejar, eu não bocejo. Então, por que eu bocejo? É para relaxar. Acorde, aproveite para bocejar, espreguice bem o corpo. Isso ajuda a aliviar a tensão da região do pescoço, essa região aqui, ó, e dos ombros, diminuindo a tensão cervical, na hora que vamos falar. E sempre bom também quando acorda. Oi. Também quando a gente faz isso, é quando a gente dorme de posição ruim. Aí de manhã com um torcicolo. Não, mas às vezes todo mundo quando acorda de manhã dá um bocejozinho, gente. Todo mundo de manhã acorda com sono, preguiça. Na verdade, eu não bocejo muito, não. Eu só acordo eu me acostumei a não bocejar, eu nunca bocejo. Quer dizer, eu bocejo, só que às vezes dá vontade e eu não bocejo, porque não sei. Então vamos lá. Eu me acostumei com isso. Terceiro ponto. Nunca bocejo. Terceiro ponto.
Respire adequadamente. Respirar adequadamente. Carlos Vitor, como é esse respirar adequadamente? Estou respirando errado? Às vezes sim. A respiração adequada, ela deve ser realizada pelo nariz, gente. Sempre pelo nariz. Pois quando nós respiramos pela boca, ocorre um ressecamento no trato vocal. E como consequência disso, acabamos fazendo uma maior tensão ao falar e respirar. Então, sempre é interessante respirar pelo nariz. Professor, o senhor já pensou em fazer um vídeo no YouTube como cuidar das suas cordas vocais, falando disso? Já pensei, mas eu não gosto de fazer esse... eu tenho certeza que se o senhor fazer isso, o senhor vai ganhar tanta view e like, porque, meu Deus... Olha aí, vou fazer depois. Eu gostei da dica, viu, Caio? Obrigado. Vou fazer depois. Agora eu vou copiar. Então, sempre respirar. Gabriel, quer que eu bote no chat tudo para você copiar? Então, essa é a respiração adequada. Nariz, solta pela boca, vai falando. Quarto pontinho. Invista em líquido. Beba muito. Vamos botar, beba muito. Você tem que investir em líquido, né? Professor, eu já coloquei aqui como... que lembra de 2 pontos que eu perguntei para o senhor, que era ingerir bastante água e manter a saúde bucal? Então, eu já coloquei ingerir bastante água aqui. Pronto. Já é esse ponto, né? Os líquidos, porque a hidratação é a chave para cuidar das nossas cordas vocais. O ideal é a gente ingerir, em média, de 2 litros de água por dia. 2 litros de água por dia. Um copo de água a cada 2 horas. Mais ou menos, cada 2 horas a gente tomar um copo de água, mas beber antes também é bom. Com isso, nós estaremos lubrificando as nossas cordas vocais. E prefira líquidos em temperatura ambiente, viu, gente? Professor. Oi. A tia Maria disse que não é obrigatório ser 2 litros de água. Pode ser um pouco mais, um pouco menos. Depende do peso da pessoa. Professor, e nós vimos também na aula de geografia que essa regra de 2 litros por dia não é para todo mundo. Tipo assim, essa regra de 2 litros por dia não pode ser tão... não é adaptável a um adulto. Ele deve beber mais, por exemplo, sei lá, 3 litros por dia, 3 litros e meio por dia. 2 litros por dia talvez nem seja o suficiente para ele. É porque depende também das atividades físicas que você faz. Depende. Sempre tem as variáveis, né? Vamos lá. Nós estamos 1, 2, 3, 4 pontos. Vamos para o 5º e último ponto. Consuma alimentos saudáveis. Vou botar aqui. Consuma alimentos saudáveis. Que alimentos são esses, Carlos Vitor? Alimentos saudáveis, né? Os alimentos saudáveis, são alimentos não muito pesados, né? Para não causar muita acidez, o que eu falei a vocês no vídeo, nos pontos anteriores, não causar azia ou má digestão antes de usar a voz, né? Claro que a gente vai comer alguma coisa cozida, alguma coisa frita, mas quando a gente for cantar em algum lugar, ou palestrar, ler uma poesia, interpretar, é bom evitar esses produtos, esses alimentos pesados. Alimentos principalmente derivados do leite, como chocolate, por exemplo. Chocolate, por exemplo, exatamente. Aí você fere meu coração, professor. É só quando eu como chocolate. Pode repetir, eu não consegui entender. É porque, tipo assim, esses tipos de alimentos derivados do leite, né? Como o chocolate, eles causam uma secreção na nossa garganta.
Mas a gente só deve evitar quando a gente for cantar. Eu consumo bastante chocolate. Mas, por exemplo, quando eu vou cantar, quando eu venho dar aula para vocês, eu evito esse tipo de alimento. É uma coisa mais pesada. Eu sei que eu vou usar minha voz por um período longo de tempo. Então, o que é o necessário? É eu evitar esse tipo de alimentos. Porque, que nem eu falei para vocês, né, eles aumentam a secreção na garganta. Precisamos cuidar e preservar a nossa voz. Mas, no mais, pode comer chocolate sim, à vontade. Ótimo, professor. Vou pegar lá meu Nescau zero lactose. Professor, Oi. tipo, eu adoro cantar música que eu escuto. Eu começo a cantar, dançar, fazer um monte de coisa aqui na minha casa. Antes de eu cantar, eu como uma maçã, uma fruta, qualquer coisa que não seja balanceado a minha alimentação saudável. Pronto. É muito bom isso, porque, olha, esses alimentos saudáveis, tipo, o que são alimentos saudáveis? Vamos lá, um melão. É bom sempre a gente colocar na nossa alimentação melão, melancia, mamão, uva, a própria maçã, que eu já falei para vocês. Tchau. Alimentos saudáveis, Gabriel. Mais o que? Deixa eu ver. Vamos lá, gente. Dicas de alimentos saudáveis que vocês conhecem. Banana. Uva, melão. Frutas. Leite, leitinho. Leite. Peraí. Professor, o suco da fruta. Suco da fruta, oi. Mas o leite, aqui não diz, o leite, quando vocês vão cantar, já não é tão interessante. Porque o leite é um alimento gorduroso. Quando vai cantar, já não é tão interessante beber um leite. Procura tomar um suco de fruta, né? Uma vitamina. Maracujá. Um açúcar de maracujá. Redoxon também é saudável, né, professor? Redoxon, ele é algo extraído já de uma fruta, da vitamina C da laranja. Então é mais interessante vocês ingerir a própria laranja, o próprio limão, porque ele vai ter as vitaminas, vitamina C. Redoxon é vitamina C concentrada em uma partilha efervescente. Isso aqui é a redoxon. Eles extraem a vitamina da laranja, da tangerina, do limão, e eles concentram essa vitamina em uma partilhazinha efervescente. Então, é mais recomendado que vocês ingiram a própria fruta. Se aquele alimento vem da fruta, por que não ingerir a própria fruta? Né? Professor, eu coloquei como 7º ponto aqui sobre do que evitar. Eu coloquei maneirar em alimentos derivados do leite. Exatamente. Porque são alimentos gordurosos, né? A manteiga é a gordura. O que é derivado do leite? Manteiga, queijo, o que mais? Iogurte. Nescau, infelizmente. Nescau, nata. Então, tudo. Mas, Carlos, eu não estou falando para vocês cortarem da alimentação de vocês. Jamais, não estou dizendo isso. Eu estou falando que quando vocês forem usar, eu vou para um canto, que eu vou apresentar um seminário hoje, eu vou fazer o que mais? Vou cantar. Então é interessante que consuma alimentos mais saudáveis e evite esses alimentos gordurosos, alimentos que venham a prejudicar o bom desenvolvimento, o bom desempenho da sua voz. Então é isso, gente. Nossa aula hoje foi sobre isso. Muito interessante. Eu acho o assunto super válido. Muitas coisas aqui eu acho que muita gente não sabia. Ou vocês sabiam? Professor, bastante sabia coisa de eu nada sabia. disso. Por exemplo, A da você maçã, dos alimentos saudáveis até eu sabia, mas o resto...
Hum. Ah, e tu, Taimon? Ah, professor, por exemplo, bocejar. Eu não sabia. Eu nunca bocejo. Eu não bocejo. Bocejo quando eu tô com sono de verdade. Quando eu acordo, eu não Professor, bocejo. você fez umas 2 vezes por dia. Vocês sabiam que tem até um exercício vocal, a próxima aula eu vou trazer para vocês. Tem um exercício vocal que ele é feito a partir do bocejo. Por incrível que pareça, a partir do bocejo. Entre outros. No mais, gente, beijo, curtam o intervalo de vocês. Até amanhã. Tchau. Tchau, professor. Fique com Deus e até amanhã. Fique com Deus. Tchau. Caio. Ninguém, né? Oi. Oi. Caio, tá aí, Caio? Legal? Acho que ele não tá aí, não. Pô, tá. A metade do Tá pessoal não. sai. Quase não tá. Uai. Vou sair já já. Não sei.